Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cineespectadores. Então hoje vamos conversar sobre o nono filme escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. E esse vídeo aqui é um oferecimento do meu curso de crítica de cinema que já está na sua terceira turma. Isso mesmo, eu tenho um curso 100% online com certificado na plataforma Hotmart e acesso vitalício que já está com mais de 110 alunos agora na sua terceira turma. Então se você tem interesse em transformar a sua paixão pelo cinema em uma possível carreira, não perca mais tempo, clique aqui no primeiro link na descrição para conhecer esse curso. Eu tenho certeza que você vai gostar, como todo mundo que já fez. Ele tem uma nota aí na Hotmart de quase 4.9 de satisfação, então eu tenho certeza que você vai ficar igualmente satisfeito com o seu primeiro passo na direção de se tornar um profissional de crítica de cinema. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Once Upon a Time in Hollywood, ou Era Uma Vez em Hollywood, o nono filme escrito e dirigido por Quentin Tarantino, pelo menos na conta dele, já que ele junta aí Kill Bill, volume 1 e 2, como sendo um filme só, e também temos Jack Brown, que é um filme que não foi originalmente escrito pelo Tarantino, mas é o roteiro adaptado pelo cineasta americano. Dessa vez a história se passa em 1969 em Los Angeles, acompanhando aí a carreira do Rick Dalton, um ator interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e também o seu relacionamento com seu dublê, o Cliff Booth, interpretado pelo Brad Pitt, e o Rick Dalton para um elemento de interesse aqui dentro da narrativa. É vizinho de um casal super famoso, Sharon Tate e Roman Polanski, Sharon Tate sendo aqui interpretada pela Margot Robbie. Começando pela direção, esse é um filme bem único dentro da filmografia do Quentin Tarantino. Então ele se aproxima um pouquinho mais de Jack Brown e de A Prova de Morte, não na questão estilística, mas no fato de que é uma nova tentativa do Tarantino de evoluir o seu estilo com uma estrutura narrativa diferente. Mas sobre a estrutura narrativa, nós vamos entrar um pouquinho mais nisso na parte do roteiro, mas basicamente a grande diferença aqui é que o Tarantino, ao invés de se basear em um ponto de roteiro para dar prosseguimento na história, então em um elemento de vingança ou em um grande roubo, qualquer coisa nesse sentido, ele faz um estudo de vários personagens no formato de histórias cruzadas. Então a gente acompanha a vida do Rick Dalton, do Cliff Booth e da Sharon Tate em diversos momentos, e de vez em quando essas histórias aí se cruzam, gerando momentos de tensão dramática bastante interessantes. Mas aqui, claro, todas as marcas registradas do Tarantino eles estão presentes, né? A gente ainda tem os tracking shots laterais, né? Ou seja, o Tarantino acompanhando personagens com a sua câmera lateralmente, como ele faz ali na primeira tomada de Jack Brown. A gente ainda tem algum crash zoom, né? Ou seja, aquele zoom jogado na cara dos personagens rapidamente. A gente ainda tem tomadas dos pés dos personagens. Mas especialmente o que me chamou a atenção aqui é que esse filme parece ser tudo o que o Tarantino sempre quis fazer, quase que literalmente. Esse filme aqui é uma carta de amor à Hollywood antiga, ele é um saudade que a gente nunca viveu. Então, o Tarantino aproveita aqui do fato de ele estar lidando com a história de um ator para mostrar pra gente a produção cinematográfica aí a partir do background, né? Então ele remove as cortinas da produção e mostra um pouquinho dos bastidores, como é que é produzido um filme, e nesse sentido ele aproveita para fazer vários microfilmes e várias microséries aqui dentro dessa narrativa. Então ele dirige um pedaço de uma série de faroeste dos anos 50, ele dirige um pouquinho de um filme de espionagem da década de 60, 70, ele também aproveita vários elementos dos faroestes que ele já trouxe anteriormente, como Django Livre, Oito Odiados, em um formato um pouquinho mais clássico, acompanhando aí a carreira do Rick Dalton. Então basicamente o Tarantino falou, mano, o que eu quis fazer na minha vida como diretor? O que eu faria se eu fosse um diretor no final da década de 60 em Hollywood? Então pegou tudo isso e fez nesse filme aqui. Falando desse jeito, parece que a narrativa seria muito bagunçada, mas como os personagens aqui que são o foco, a vida deles que está sendo retratada como ponto principal da narrativa, acaba que funciona de uma maneira bastante orgânica. E isso é auxiliado de vez em quando por alguns elementos mais tarantinescos, como uma quebra aí da quarta parede, basicamente através da narração sendo executada por um terceiro personagem, e coisas de edição que são utilizadas para linkar melhor os pensamentos dos personagens com a história em si. Então, de vez em quando a gente tem um flashback sendo trazido, de vez em quando a gente tem aí cenas sendo cortadas em relação umas às outras para criar aí um vínculo direto. Então o Tarantino faz um esforço para manter essa história coesa e na maior parte ele consegue fazer isso, entregando um filme bastante único, ainda com as marcas da sua direção, mas sendo ali um pouquinho diferente no aspecto narrativo. Nas atuações, gosto demais do trabalho de todos os envolvidos. O Leonardo DiCaprio tem cenas de atuação maravilhosas, especialmente porque ele é um ator em final de carreira, querendo mostrar que ele ainda consegue atuar. Então ele é um ator fazendo a atuação a partir de outro ator fazendo um papel. Então é um nível de profundidade bastante interessante que só um cara com um calibre de atuação do Leonardo DiCaprio conseguiria trazer convincentemente, né? Desde o personagem dele esquecendo as falas de outro ator até o personagem dele acertando em cheio o que ele tinha que fazer em determinada cena de um filme de faroeste
da década de 60. O Brad Pitt aqui também tá muito bem e pra mim ele é o personagem mais interessante da narrativa. Ele tem um quê misterioso que a gente costuma ver em personagens do Quentin Tarantino. Ele é altamente confiante, mas ele é um personagem que tem perfeita noção de qual é o papel dele dentro da história e de quem que ele tem que proteger ou enfrentar aqui dentro da narrativa. Então é um personagem que é bastante self-aware, né? Ele sabe muito bem qual é o seu papel e ele faz isso de forma brilhante ao longo de toda a narrativa. Também gosto aqui da Margot Robbie como a Sharon Tate, especialmente uma cena específica em que ela vai no cinema ver um filme da Sharon Tate, mas eu acho que ela é subaproveitada dentro do roteiro. Então, dos 3 núcleos que a gente tem principais, é de longe o que tem menos foco, e eu acho que a gente teria um filme um pouquinho mais fechadinho, um pouquinho mais arredondado, se a gente tivesse um foco um pouquinho maior na Sharon Tate e no relacionamento dela com os outros personagens dentro da narrativa, especialmente porque o relacionamento do Rick Dalton com Cliff Booth é tão bem explorado. No roteiro, como eu já disse, esse filme é bastante diferente quando a gente compara com o restante da filmografia do Tarantino. Então a gente não tem um incidente incitante muito claro, a gente não tem uma transição entre atos muito clara, porque a gente não tem eventos guiando a narrativa, né? A gente não tem pontos de roteiro guiando a narrativa. Esse filme ele é movido pelos personagens de última instância e as histórias cruzadas dos personagens geralmente criam aí elementos aí de tensão dramática, coisa nesse sentido. Mas, de forma geral, os arcos dos personagens são extremamente bem executados, especialmente porque eles são muito bem integrados na narrativa e a gente entende perfeitamente bem de onde os personagens estão vindo e para onde eles vão através de todas as inserções estilísticas que o Tarantino faz ao longo da obra. Tem gente que vai achar esse filme aqui um pouco longo demais, mas pela estrutura que o roteiro acaba tomando, eu acho que esse tempo foi necessário para que a gente tivesse um desenvolvimento mais aprofundado de todos os personagens e para que a gente soubesse exatamente quem cada um deles é dentro da narrativa. A única questão para mim aqui, claro, é que eu gostaria que a gente tivesse um pouquinho mais de foco na personagem da Sharon Tate e um roteiro um pouquinho mais alongado nesse ponto especificamente. Eu acho que a gente poderia ter tirado 10 minutos do Leonardo DiCaprio e dado 10 minutos a mais para Margot Robbie fazendo um filme um pouquinho mais fechado, especialmente se essa interação viesse aí no terceiro ato, que tem algumas questões interessantes e bem tarantinescas aí sim, especialmente no quesito de violência. Então, Era Uma Vez em Hollywood, como eu disse no Twitter, é uma carta de amor pro Tarantino, a Hollywood dos anos 60. Ele, antes de tudo, é um cinéfilo e esse filme passa isso de forma extraordinária. Realmente, era muito difícil que ele funcionasse como uma narrativa, porque é um filme super longo, um filme envolvendo vários protagonistas, com uma narrativa que não é movida por pontos de roteiro, mas sim pelos personagens. Então, seria um milagre ele ser um filmaço, mas aqui nesse caso, milagres acontecem. Era Uma Vez em Hollywood, recebeu uma nota 9,5 em 10. É um dos meus filmes favoritos do ano, é um dos meus filmes favoritos do Quentin Tarantino. Então, se assim, espectadores do vídeo, clique na marca dela para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas em fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Era Uma Vez em Hollywood. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, por isso é muito válido nesse YouTube. Até a próxima.